Pessoal, bom dia a todos. Vou pedir que vocês tomem seus lugares aí, as mesas, para a gente poder começar aqui o nosso evento. Até porque a ministra acabou de receber um comunicado, né, ministra, de uma agenda que entrou logo mais à frente, nas próximas horas. A gente não quer lhe dar nenhum trabalho para a senhora poder chegar sempre cedo, como a senhora chegou hoje aqui, né? Dando exemplo para todos nós. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que para a gente é uma honra muito grande estar hoje aqui com a ministra Vera Lúcia, né, que se dispôs a estar com a gente, a falar um pouquinho sobre a questão das eleições e esse momento político do Brasil, né, as regras do TSE para as eleições municipais, que serão extremamente importantes para a gente entender o que vem mais à frente também nas eleições federais, né? Então, a gente tem passado por algumas provações no campo da institucionalidade, né, das relações entre as instituições. Graças a Deus, a gente está seguindo em frente. As instituições estão muito fortes, estão muito estruturadas e estão cumprindo bem seu papel. Então, cumprindo o protocolo aqui de abertura, então, mais uma vez, desejo aí a todos um excelente evento. Quero agradecer muito a presença e vou falar um pouquinho sobre quem é essa excepcional pessoa que está aqui com a gente, essa figura hoje da República, que está nos dando aí a graça e a honra de tê-la aqui conosco. Hoje, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, mas também com uma trajetória na área dos direitos humanos, dentro da Ordem, não é isso? Na OAB. A senhora também já integrou a Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, integra atualmente o Instituto dos Advogados do Brasil, Grupo Prerrogativas, e, assim como aqui na BRIG temos muitas mulheres, né, a gente busca muito a questão da equidade e desse balanço que deve existir na frente de todas as instituições, empresas, enfim. A gente tem isso também como um norte aqui para a gente. A senhora é uma ativista da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal. Eu sei que tem mais atributos, tem mais qualificações, mas a gente praticamente encerraria aqui o nosso tempo. Mas se eu esqueci alguma coisa importante, a senhora, por favor, depois acha que é importante colocar, fique à vontade, tá? Então, em nome da BRIG, agradecemos aí a presença da senhora e queria agradecer também ao nosso querido Rafael Favetti, que foi quem nos ajudou, um dos nossos vice-presidentes, bastante ativo aqui no mundo, a BRIG, né, nas nossas atividades, de uma forma geral, e nos ajudou bastante aí nessa missão de trazê-lo aqui para conversar com a gente. E também queria cumprimentar a Noemi, que está aqui com a gente, que é a nossa diretora e coordenadora do Comitê Abrigue Mulher, também é uma pessoa extremamente engajada, né, pela Abrigue, pelas causas, né, nas quais acredita. E hoje temos a graça aqui de ter com a gente também a nossa presidente do Conselho Superior, Carolina Venuto, nossa ex-presidente, o Dr. Paulo Castelo Branco, presidente do Conselho de Ética, que é um ícone da BRIG e eu diria, da história política de Brasília, né, nosso decano. Temos também o nosso diretor regional de Santa Catarina, que é o Bernardo Livramento. Obrigado aí pela sua presença. Temos um colega também do Rio Grande do Sul que veio, que é o Eduardo, que está aqui com a gente. Não estou vendo agora, mas está aí. Já cumprimentou a ministra também. E também temos também hoje a presença da Fabiane Barbosa, que é a nossa diretora de regulamentação, que está nos ajudando aí a dialogar com o Congresso para que a gente tenha o projeto de lei já aprovado na Câmara, agora no Senado, aguardando relatoria. A Fabiane está diretamente engajada aí nas negociações, né, para a gente entender como a gente avança mais e possa, assim, ter, então, esse projeto com sua tramitação encerrada no Congresso e seguir a sanção. Agradeço também a presença aí dos nossos associados pessoas jurídicas, a ABS, na figura do Marcelo. Eu ia dizer pegadinha, para eu ler no escuro, mas está bom. A Lohane da Abrace está aqui com a gente também. A Caroline, do CNDL, que é também nossa conselheira fiscal. Carolina Venuto também como ética, consultoria.
Nexa Políticas Públicas e Vector. Temos também Osmar Bernardes, da Vector, representando. E ao pessoal também da imprensa que está aqui, o pessoal do Jota, que está com a gente. Alguns ainda estão chegando, tá, ministra? Mas aqui nós temos algumas confirmações, como o CBN, Estadão, Jota, Jovem Pan e Valor. E também o pessoal da Strátegos, que está com a gente, OAB e Strátegos. É uma honra tê-los aqui. E, enfim, passo finalmente a palavra à ministra, e quero, ministra, que a senhora fique muito à vontade para abordar o que a senhora acha de mais importante nesse momento, discutir com a gente, ou trazer ao nosso conhecimento, do ponto de vista da atividade do TSE nos dias atuais, e como a gente deve enxergar, em termos de aprendizado, esse momento político que nós vamos passar agora das eleições municipais, até diante de tantas conturbações, não só em países vizinhos, mas mundo afora, onde a gente está tendo uma instabilidade política e institucional muito grande, né? E eu sei que um país tão pacífico como o Brasil, de certa forma, a gente tem essa bênção de ser um povo que busca muito entendimento, a conversa, a boa prosa, né? Antes de qualquer coisa. E a gente está aqui, de certa forma, para ouvir e receber um pouco da sua experiência, para que a gente possa colocar isso no nosso dia a dia, até replicar, né, as informações que constituem o que, de fato, está acontecendo em termos de processo eleitoral e do ponto de vista do TSE. Então, por favor, a senhora está com a palavra, e, mais uma vez, obrigado. Bom dia a todas, todos. Eu peço licença para fazer um cumprimento geral, inclusive à mesa, e me reportando, assim como já fez nosso presidente, ao nosso decano, Paulo Castelo Branco, que também é meu presidente no Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. Recentemente fui empossada como membro lá do IGDH. E, pretensiosamente, eu vou dizer que me sinto muito confortável com este segmento aqui representado por vocês, aqui a ABRIC e demais entidades presentes, porque, na minha trajetória profissional, eu fui da composição primeira de criação do DIAP, né, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. À época, né, com o Ulisses Riedel, né, Antônio Queiroz Toninho, exatamente. Ainda no âmbito desse assessoramento parlamentar, por exemplo, eu fui assessora jurídico-parlamentar do então Conselho de Assistentes Sociais, quando para a elaboração da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, também tive uma atividade muito intensa com o Parlamento, não é, nacional, com o Congresso Nacional, naturalmente, como cidadã ativista, vivi muito intensamente todo o processo constituinte. E para vocês, mulheres, não é, que naturalmente já ouviram falar do famoso lobby do batom, como ficou inicialmente de forma quase que preconceituosa, estigmatizante, da articulação e da movimentação popular de mulheres pelos direitos das mulheres dentro do processo constituinte, ou seja, para a inserção de direitos na nossa Constituição Federal. E, naturalmente, os direitos femininos, os direitos das mulheres, não estão descolados do conjunto de um ordenamento jurídico, democrático, inclusivo. Então, as mulheres tínhamos também uma participação muito ativa, muito forte, com outros segmentos garantidores de direitos sociais a serem inscritos na nossa Constituição Federal. E, no âmbito do Distrito Federal, eu fui assessora da Câmara Legislativa exatamente quando da elaboração da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ali não deu oportunidade de eu comentar que, na época, eu acabei trancando um mestrado de Política Social na Universidade de Brasília, e eu brinco que eu tive a ilusão de que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conhecendo já tantas práticas legislativas
né, que não deveriam ser muito incorporadas, enfim, poderia inovar em muito na construção de uma lei orgânica. Eu diria, vamos fazer a revolução do DF pela lei orgânica. Então, eu tranquei o meu mestrado de política social lá na UNB e fui assessorar né, um parlamentar na primeira legislatura aqui do Distrito Federal, então também vivi muito fortemente esse ambiente no âmbito do Distrito Federal. E, com todo um acúmulo de muita atuação, tanto na esfera federal quanto de governamental do Distrito Federal, e o doutor Paulo Castelo Branco sabe que a ação do Poder Executivo, especialmente nos órgãos centrais de governo, como alguns espaços que eu já ocupei, eles nos colocam num permanente diuturno diálogo com todas as forças vivas da sociedade. Não é? Então, as relações interinstitucionais permeiam a ação do Poder Executivo. Também, considerando aqui a representação da imprensa, eu fui advogada do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF. Eu digo, eu não peguei o Barbosinha, mas assim, eu entrei no sindicato na gestão de Hélio Doyle, ou seja, vocês estão falando com uma pessoa do século passado mesmo, e fiquei, sei lá, acho que 6, 7 anos. Bartô, que depois foi nosso secretário aqui de Cultura, Paulo Fona, Carlos Marques, enfim. E fizemos um trabalho, muita coisa muito interessante à época. Então, por isso que digo que, pretensiosamente, me sinto muito confortável aqui para essa interlocução com vocês. Eu assumi essa função de ministra substituta do TSE no dia 6 de fevereiro desse ano. Então, deste lado, dessa institucionalidade, é um ambiente novo para mim, mas eu trago já uma experiência considerável com os processos eleitorais brasileiros. Não é? Meu primeiro voto, que foi tardio, já aos 26 anos, foi para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu vivi, não é, a urna de lona, aquela briga pela validação da intenção do voto do eleitor, a produção e circulação de panfletos de papel, não é? Os famosos panfletos apócrifos, mas que muitas vezes a gente conseguia ter fundadas informações de que esse material criminoso estava sendo elaborado em alguma gráfica, a gente elaborava uma representação bastante robusta e muitas vezes conseguia uma liminar que era prontamente cumprida, e a gente chegava no endereço físico e ali apreendia um material ainda com a tinta, né, molhada no papel, e impedia a circulação de uma propaganda eleitoral manifestamente criminosa. Não é? E todo crime eleitoral ele busca provocar um desequilíbrio nas relações políticas ali desenvolvidas. Então, quando a gente tem a brigue com todas essas entidades aqui presentes para tratar desse processo eleitoral de agora, das eleições municipais, e é muito importante, e naturalmente que de pronto me chamou a atenção, como a gente não tem no Distrito Federal as eleições municipais, falei, nossa, que coisa bacana, não é? Porque essa atenção é uma demonstração cabal, inquestionável, sobre a preocupação democrática, a preocupação com o sistema democrático brasileiro. Quer dizer, e aí traz para um desenho muito próprio, que é pensar a política para fora do, eu vou dizer, mero exercício do voto, não para desqualificar, não para fazer menor, mas, ao contrário, é que a política não pode ser pensada somente como a ação política partidária e, menos ainda, como o ano da eleição. Não é? E a gente tem esse imaginário coletivo que se reporta à política, esse ano da política, porque é um ano que tem eleição. Então,
para o Distrito Federal, esse não seria um ano da política de vez, e aqui a gente não tem as eleições municipais. Então, eu fiquei muito instigada e motivada a esse encontro, até em função desta realidade, ou seja, a motivação precípua desse diálogo é justamente pensar qual é a solidez democrática que experimentamos na vivência hoje de eleições municipais, e, como dizia o nosso amigo, mestre de todos nós, né, o Sepúlveda pertence, de que eleição municipal, cada município você tem uma eleição. Então, você tem, na verdade, somos 5.000 e tantos municípios, você tem 5.000 e tantas eleições. Porque cada município, e aí a eleição de Livramento de Nossa Senhora, que é a minha cidadezinha na Bahia, naturalmente não é a eleição de Goiânia, que, por sua vez, é diferente da eleição de São Paulo. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje, em virtude das tecnologias e das grandes plataformas de comunicação, uma transnacionalização e uma ausência do território como dimensão geográfica sobre a circulação e a veiculação de qualquer propaganda eleitoral. Então, a campanha do candidato a prefeito, mesmo para a vereança em Livramento Nossa Senhora, eu posso acompanhar daqui, tanto quanto a campanha de São Paulo, que pode, por razões múltiplas, motivar o país inteiro. E isso, efetivamente, a gente tem, de maneira muito concreta e objetiva, a gente já está observando isso. A campanha de São Paulo está trazendo atenções como nunca antes na história desse país, não é? Exatamente porque você experimenta o fenômeno na política dessas interseções das ferramentas tecnológicas, das ferramentas de comunicação, que são e devem ser instrumentais a serviço da humanidade, a serviço da pacificação entre países, com respeito às soberanias, porque cada país é um Estado-nação com uma regulação, com o exercício próprio na sua modelagem de soberania. E estamos sendo, sim, desafiados e desafiadas, e a Justiça Eleitoral, naturalmente, está vivenciando isso com muita atenção. E temos, no Brasil, uma construção muito própria, democrática, constitucional, de um sistema judiciário eleitoral que nos dá uma interlocução, uma interseção sistêmica, efetivamente, que culmina no Tribunal Superior Eleitoral, que tem um poder normativo muito peculiar. Eu tenho brincado que, recentemente, nós já sabíamos, não é, Favete, não é, doutor Paulo, e demais profissionais do direito aqui, mas agora o país descobriu que o Poder Judiciário Eleitoral tem também poder de polícia, e isso desde sempre, mas exatamente essa volúpia comunicativa, chamemos assim, ela dá para todos, ao mesmo tempo, uma dimensão sobre poderes antes exercitados e que ficavam muito mais restritos ali aos iniciados, aos atores, às atrizes do processo político-eleitoral estrito sensu. Porque você pensar o processo político-eleitoral, ele é macro porque ele envolve toda a sociedade. Quer dizer, o resultado de uma eleição, a forma como essa eleição se processa, ela interessa desde o recém-nascido ao ancião. Quer dizer, ela é o garante desta renovação e dessa sustentação maior do processo da vida democrática de um país. Então, se a eleição ela não é o sinônimo da democracia, ela é, talvez, a maior comunicação de um sistema democrático vigoroso, firme, consistente e capaz de se autoproteger, e aí
quando se autoprotege como sistema judiciário eleitoral, significa a proteção do próprio sistema, do próprio processo democrático, das eleições que se desenvolvem. Então, quando a gente pensa a elaboração das normas administrativas com força de lei pelo Poder Judiciário Eleitoral, como aconteceu em fevereiro desse ano, quando o TSE aprovou o conjunto das resoluções regentes das eleições de 2024, atualizando normas. Não teve nenhuma grande inovação. Ela fez o aperfeiçoamento de normas em virtude da atualização das ferramentas comunicativas. Então, entre as eleições municipais de 2020 para 2024, a gente teve já muita novidade. Mesmo em relação a 2022, das eleições gerais, para 2024, também a gente teve inovação. E, naturalmente, o instrumental jurídico eleitoral há que se atualizar. É importante a gente não perder de vista de que, certamente, alguns, de forma pessoal ou pelas representações das entidades que vocês integram, vocês certamente tiveram uma participação muito ativa no processo de debate das audiências públicas que culminaram com as resoluções do TSE. E esse é um traço muito importante, por quê? Porque demonstra que o exercício democrático do TSE e o controle social que se faz sobre o processo eleitoral brasileiro, ele envolve a própria elaboração normativa. Ou seja, você não reúne um ministro, uma ministra, com a sua assessoria ali fechado num gabinete, sem qualquer escuta da sociedade. Muito pelo contrário, foram audiências públicas densas, intensas, em que todos os segmentos tiveram ali oportunidade de opinar sobre como viam aquele processo. E, por óbvio, que a consolidação desses normativos aí é que habilita democraticamente a Justiça Eleitoral a exercitar o seu poder de controle, seu poder, inclusive com o exercício do poder de polícia, de forma a manter a integridade do processo político democrático. E é esta a essência que eu acho que nos compete pensar. O que é o processo eleitoral, o que são as normas jurídicas eleitorais na sustentação, na renovação e no fortalecimento do Estado democrático de direito. Ali fora, a gente comentava um pouco sobre a questão, por exemplo, da participação das mulheres na política. A violência de gênero, a violência contra a mulher na vida política brasileira vem entrando num processo muito crescente. Mesmo mulheres no exercício de mandato, e aí detentoras de prerrogativas para o exercício do mandato, da representação da soberania popular, mesmo essas mulheres têm sido fortemente violentadas do ponto de vista institucional no exercício dos seus mandatos. E, quando a gente pensa com todo esse instrumental, com toda essa força tecnológica nas intercomunicações, quer dizer, como isso deve se colocar como garante da democracia e não se transmutar como uma ameaça à democracia e à própria existência física das pessoas que se colocam na política. Há já algumas análises, naturalmente, ainda meio que, digamos, especulativas, mas que apontam para uma redução da participação de mulheres nessas eleições municipais. Então, se em 2020 a gente teve poucas prefeitas, mas teve muita vice-prefeita, e se a gente apostava de que saíssemos da condição de vice para assumirmos titularidades nas prefeituras municipais, a gente tem hoje algumas análises que apontam para um decréscimo, inclusive na condição de vice, ou mesmo de representação nas vereanças do país inteiro. Então,
como é que a gente interpreta o instrumental democrático das eleições e o manuseio das tecnologias na sustentação da amplitude dessas representações da sociedade brasileira. E aí eu quero chamar um pouco a atenção, vocês que dialogam institucionalmente com o Congresso Nacional, por exemplo, sobre os partidos políticos. O nosso modelo constitucional, que não é profundamente democrático, indiscutivelmente, nosso modelo constitucional confere aos partidos políticos o monopólio da representação política brasileira. Isso significa que tudo que o Poder Legislativo e mesmo o Poder Executivo brasileiro exerce, é pela via dos partidos políticos. E eu acho que a gente tem estado um tanto quanto desatentas e desatentos a esta relação. Ou seja, a gente tem uma estrutura institucional democrática monopolizada constitucionalmente por representação feita pela via dos partidos políticos, e esses mesmos partidos políticos, recentemente, e um senador, quando proferiu seu voto sobre a PEC da anistia, embora alguns não gostem, não é, dessa capitulação como sendo PEC da anistia, mas um senador que votou contra a PEC, ou seja, uma força isolada ali dentro, ele dizia exatamente, acho que era um senador do Podemos, acho que de Santa Catarina ou do Paraná. E eu achei muito interessante o fundamento exatamente. Então, eu achei muito interessante a razão de voto dele, que era isso, que ele não conseguia muito compreender se o Congresso tinha meio que acabado de fazer, não é, uma emenda constitucional para garantir como é que ele mesmo Congresso, quer dizer, você tinha a mesma bancada, você tinha os mesmos partidos ali representados, negando uma norma constitucional recentemente promulgada. Quer dizer, isso traz um certo descrédito, ainda que de forma difusa, ainda que nessa fluidez com que compreendemos o processo político-institucional, mas isso traz uma sensação de descrédito muito grande e muito ruim ao exercício democrático cotidiano, porque é uma invalidação de tudo que gera uma certa apatia, um desânimo quase em relação ao exercício da política, e é esse exercício da política que garante, inclusive, qual é a qualidade de vida, do ambiente que a gente tem, do ar que a gente vai respirar, do salário mínimo que a gente vai ter, das medidas de proteção contra a violência, né, que incide sobre a mulher, contra o racismo, com a questão da homofobia, enfim. Quer dizer, essa interseção toda, ela se desenrola no cotidiano das relações, e é preciso que a gente consiga estabelecer com a sociedade esse diálogo mais transparente, de modo a compreendermos que a política se exercita não é no ano de uma eleição. O ano da eleição é um momento em que culmina, não é, o que você executa como política todos os dias, o dia inteiro, em todas as relações familiares, interpessoais, dentro da academia, dentro do ambiente do trabalho. E, mais objetivamente, sobre o que hoje temos, para operar com a realidade desafiadora, efetivamente desafiadora, do mau uso, da transmutação que se faz da ciência, dos saberes da construção humana, não é? Que são todos esses recursos tecnológicos de comunicação que nos interligam, não é? Online, permanentemente, e como isso, qual é o defeso, digamos assim, qual é o defeso do nosso sistema democrático através da justiça eleitoral? Bom, as nossas resoluções estão postas,
né? Não cabe inovação, não cabe surpresa, não é uma caixinha em que hoje, a qualquer momento, o Tribunal Superior Eleitoral possa sacar de uma resolução nova. Não, a resolução é aquela que foi aprovada com a participação de todas as forças representativas da sociedade que quiseram ter assento no debate transparente e público da elaboração daquelas normas. Qual é a capacidade de execução, do controle e da fiscalização do processo a partir do normativo do TSE? Bom, apenas pela estrutura judiciária eleitoral, e é importante a gente ressaltar que essa estrutura hoje é bastante consolidada. Acho que o TSE instituiu algumas camadas tecnológicas, outras dialógicas, não é? Que, como o CIAD, não é? Que é aquele Centro de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. Quer dizer, você reúne num locus administrativo, digamos assim, porque não constitui nenhuma instância jurisdicional, não tem nenhum papel jurisdicional, mas tem uma capacidade, uma agilidade muito grande na detecção e de uma atuação efetiva que iniba, coíba e que reprima, não é, dentro dos marcos constitucionais, quaisquer abusos que se pratiquem. Certamente que os abusos que hoje a gente vem acompanhando, né, de parte de uma grande plataforma, elas afetam, por óbvio, o processo eleitoral, mas o locus desse debate não está sendo travado no Tribunal Superior Eleitoral, e sim no Supremo Tribunal Federal, mas é sabido que o Tribunal Superior Eleitoral, não é, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, está permanentemente atento, vigilante e apto a todas as intervenções que se façam necessárias, mas eu acho que a nós, sociedade, cabe um papel muito relevante nesse processo. É um pouco sermos fiscais, cada uma de nós, ser fiscal da democracia brasileira. E o que é sermos fiscais da democracia brasileira? É tolerância zero para o abuso de qualquer ferramenta tecnológica. E aí a inteligência artificial, que, por exemplo, para as eleições municipais, ela tem uma regulação de como poder ser usada, assim como todas as demais ferramentas. Quer dizer, muitos de vocês aqui certamente participaram, de suas empresas firmaram protocolos com o Tribunal Superior Eleitoral e, naturalmente, vão cumprir esses protocolos. Isso tudo alarga a capacidade de defesa da democracia por meio da sustentação da lisura das nossas eleições. Eu quero concluir, até para que a gente tenha algum, né, espaço de tempo para algum diálogo, esse trabalho é o resumo do primeiro concurso nacional de redação da Justiça Eleitoral. 90 anos da Justiça Eleitoral, Cidadania em Memória e em Esperança, que foi conduzido pela Escola Judiciária Eleitoral. E, enfim, como um concurso de redação, eu escolhi uma aqui, escrita por Gregório Augusto dos Santos Filho, tirou o primeiro lugar. Caixas de Sonhos e de Cidadania. O senhor Gregório, ele nasceu, era de Carolina, do Maranhão, e depois veio morar aqui em Brasília. Com 5 anos de idade, estava eu ali, de pés descalços, apenas um calção a cobrir minhas vergonhas, a observar a sala do fórum da minha pequena cidade do interior. Na sala havia várias caixas fechadas com uma corrente fininha e um cadeado aparentemente bem frágil. Na entrada, militares do Exército impediam o acesso de estranhos. Pela janela, eu, espichado nas pontas dos pés, espiava tudo lá dentro. Os soldados com seus fuzis e suas metralhadoras, atentos a qualquer movimentação, orgulhosos da missão. Um senhor idoso, ao passar pelo local, indagou: "O que fazes aí, menino?" "Estou olhando", respondi. "Olhando o quê?" perguntou o senhor. "As caixas e os soldados, mas não sei o que é." "Pergunto, mas eles não me dão atenção", respondi. Então o idoso me disse: "Desce daí, vou te explicar."
Aquele idoso era muito importante na cidade, muito respeitado e querido. Era fazendeiro rico, pelo menos imaginei isso. Lembro-me de tê-lo visto várias vezes na missa da igreja matriz. Era o único que tinha um banco forrado em veludo azul e uma almofada vermelha vinho para se ajoelhar. Perguntei para que serviam as caixas. O senhor respondeu: servem para guardar tesouros. Guardam os votos que se transformam em escolas, hospitais, estradas, livros e tudo mais que a gente sonha. Minha cabeça quase explodiu com tanta informação, tantas conquistas. Só pude votar aos 28 anos. A cidade onde eu vivia, a capital da esperança, era uma cidade caçada, proibida de votar. Agora, aos 69 anos, já participei de 8 eleições presidenciais, sempre depositando nas urnas aqueles tesouros que o senhor idoso me revelara aos 5 anos de idade. Viva a democracia, a festa da liberdade. Viva a justiça eleitoral, guardiã de nossos tesouros, de nossos sonhos. Então, é isso. A minha expectativa é de que a gente faça de cada eleição, da nossa urna eletrônica, sem voto impresso, a garantia da nossa democracia e a renovação e o crescimento desse tesouro a ser experimentado por nós a cada resultado eleitoral, numa democracia pujante, um Estado democrático sólido, apto a nos defender, inclusive dos ataques, a título de qualquer coisa que o seja, mas que ofendam e fragilizem a nossa democracia. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. Mais uma vez, uma aula. Tivemos várias aulas ali logo na sua chegada, né? Muitas conversas bastante interessantes, produtivas, enriquecedoras. Eu queria também, pessoal, só para, antes de passar a palavra, vou passar para o Favete e para a Noemi, para que eles também tenham um momento de fala e, eventualmente, queiram encaminhar alguma pergunta, alguma questão. Mas queria citar também que a gente está aqui com o nosso diretor do Rio de Janeiro, Leandro Mello. Leandro, obrigado pela presença. A senhora já conversou antes, foi entrevistada, inclusive, pela Francine, que é a nossa primeira vice-presidente. Roberta Rios também, eu não citei, mas a senhora já conversou. Eu acabei não citando aquelas pessoas com as quais a senhora já conversou, enfim, coincidência. A Beatriz Freire, que é a nossa segunda secretária, e também coordenadora do Comitê de Energia, não é isso, Beatriz? Dupla função? Tá bom. A Lohane eu já citei, como representante da Abrace, Associação Brasileira de Shoppings. Luana Polônia está aqui também com a gente. Obrigado, Luana. Que é também nossa conselheira fiscal? É? Então, tá bom. São muitas funções. As mulheres aqui, elas mandam muito, viu, ministra? Só para a senhora entender. A gente está sitiado, né, Faye? Graças a Deus. Mas eu quero passar a palavra aqui para passar inicialmente para a Noemi, que também vai ter algumas palavras, eventualmente. Noemi, fica à vontade se você quiser encaminhar alguma pergunta, alguma posição, tá bom? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ministra, é um prazer inenarrável estar aqui nessa mesa com a senhora. Muito obrigada pelo convite. Agradeço mais uma vez ao Favete, ao Faye, por terem conseguido essa agenda tão importante para a gente. E, por mim, a gente faria esse café o dia inteiro, porque, se for para conversar sobre tudo que a senhora trouxe aqui, a gente tem muitas considerações, muitas trocas. E, para mim, em especial, eu poderia dizer, de fato, que a senhora representa hoje é o símbolo, né, de uma democracia mais justa, mais inclusiva, mais representativa. É um lema que eu sempre trago nos meus trabalhos profissionais e pessoal também. Então, ter a primeira mulher do nosso Café com Autoridade, uma mulher ministra, negra, com toda a sua trajetória, é deveras assim, satisfatório. Inclusive, também comecei minha carreira, vamos dizer assim, no DIAP, com o Toninho, trabalhando em conjunto. Até hoje estamos juntos aí nos trabalhos do dia a dia. Enfim, eu queria só aproveitar, porque hoje a gente tem vários rostinhos novos aqui. Eu queria fazer uma breve apresentação do Comitê Abrigue Mulher, que eu tenho hoje a honra de coordenar. É um trabalho que a Francine iniciou, junto com a Carol Venuto, na última gestão. E nós temos seguido justamente com esse propósito de
fortalecer, de consolidar a representatividade feminina nos espaços de poder, nos espaços de decisão. A área de relações governamentais e institucionais hoje ela tem bastante mulheres em diversos setores, cada vez mais tem crescido, mas nós, assim como em todos os espaços políticos, né, e de decisão, enfrentamos diversas limitações, dificuldades, barreiras, e o comitê ele serve justamente para a gente fazer essa troca, para a gente aprender, para a gente ensinar, para a gente buscar, por meio de diversas iniciativas, como um café, como autoridade mulher, que hoje aprender e poder repassar isso para as nossas associadas, para os nossos associados também, e, claro, sejam pessoas físicas ou as empresas que estão ali com a gente. E eu queria já deixar um spoiler, né, Fran? A gente vai fazer a nossa segunda conferência internacional de mulheres em RIG, provavelmente em novembro. A gente ainda está fechando, então já fiquem atentas a isso. Nós temos o Prêmio Marco Maciel, que a gente está buscando os cases, se inscrevam, mulheres, acreditem. Às vezes você fala, eu não vou escrever. Inscreve, você tem chance de poder ser premiada nas categorias, principalmente de ESG, das iniciativas que as empresas têm feito hoje. E nós também, nesse segundo semestre, para além do que já fizemos no primeiro, estamos desenvolvendo a nossa cartilha de combate ao assédio moral e sexual na área de relações governamentais e institucionais. É algo que, assim como a violência política de gênero tem se mostrado tão evidente, na nossa profissão sempre teve e, muitas das vezes, foi silenciado. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa combater isso, a gente precisa instruir, né, tanto as empresas quanto os profissionais a como mitigar todo esse processo que acaba dificultando o exercício da nossa profissão. Mas, só para encaminhar e aproveitar um pouquinho de tudo aquilo que a senhora falou, aproveitar, o meu mestrado, inclusive, na Câmara, foi estudando um pouco até, né, a promulgação da primeira PEC da anistia. A gente teve a primeira e, logo em seguida, teve outra. E, nos meus estudos, eu consegui perceber que, de fato, os partidos não têm cumprido o mínimo dos 5% de repasse para a formação e capacitação de mulheres na política. E eu queria pegar esse gancho só para, como a senhora mesmo falou, a área de relações governamentais e institucionais ela lida diretamente com os mandatários. Né? São os nossos principais stakeholders, seja a nível municipal, estadual ou federal. Então, todas essas resoluções e legislações que são aprovadas e norteiam o processo de eleições municipais, mesmo não acontecendo aqui no DF, repercutem para as eleições gerais. E aí, puxando esse gancho, eu queria que a senhora trouxesse a sua visão sobre a Emenda Constitucional 133, que foi promulgada recentemente, e como que a senhora vê o impacto disso, principalmente na eleição de mais mulheres e pessoas negras, se a senhora entende que isso é, de fato, um avanço ou um retrocesso, e só deixar registrado que, de fato, a sociedade civil organizada esteve presente durante esse debate. A gente trabalhou muito ali dentro para que o menos pior, vamos colocar assim, dos cenários pudesse ser consolidado. E sabendo que aqueles que serão eleitos agora, em 2026, são aqueles com quem nós vamos conversar e intermediar e defender os nossos interesses, eu queria que a senhora trouxesse essa visão, justamente, como que essa emenda constitucional vai repercutir agora, principalmente para esse grupo que a gente fala que não é minoria, mas são minorizados. Então, muito obrigada. Passo a palavra, então, à ministra, para suas considerações sobre a fala e essas questões levantadas pela UNEMI. Bom, muito gratificante saber, né, quer dizer, já é visível, né, essa participação tão ativa de mulheres nesse segmento. Eu quero aqui registrar a presença da doutora Nildete Santana, não é, presidente da Comissão da Mulher na Ordem dos Advogados do Brasil, seção DF, a amiga Verânia, que também da Comissão de Cultura. Então, eu acho que, na verdade, é um grande desestímulo, sabe? A insegurança jurídica é interessante, né? Como ninguém preocupa com a segurança jurídica quando se trata da inclusão, né? Da nossa inclusão, da nossa participação. Então, a insegurança jurídica que você lança sobre
as possibilidades reais de termos uma capacidade de disputa mais competitiva dentro do processo político, isso desmobiliza. Isso desmobiliza em muito, porque você começa, então, por exemplo, agora mesmo, quer dizer, houve já um novo acordo aí dos partidos com a questão dos prazos para o repasse dos recursos. Então, isso tudo significa você manter os mesmos de sempre, que, bem traduzido, são os homens brancos de ontem, de hoje e de amanhã. Então, isso é muito ruim, não é? Nessa dimensão da inclusão. Afinal de contas, nós, mulheres, somos 52% do eleitorado brasileiro. Não há razoabilidade. Se a gente pensar o princípio da razoabilidade, sabe, como princípio da administração pública, quer dizer, como o princípio que se coloca para as relações sociais, para as relações políticas, quer dizer, somente uma sociedade ainda assentada num patriarcado, num patrimonialismo nefasto, sabe, elitista, seletivo, é que justifica a reiteração dessas ações que nos afastam e que nos inibem do fazer político. Porque a cada derrocada, porque isso é uma derrocada para nós, a cada derrocada que a gente sofre num processo desses, aí, até você se reerguer, aí você tem as dificuldades, os partidos não asseguram o cotidiano da vida da mulher, e aí, dentro da vida partidária. E aí, quando chega na hora da nominata, ou seja, da relação de quem tem o direito a ser candidata, quais são os candidatos, as candidatas preferenciais, continua no masculino, são só os candidatos, são os puxadores. E a gente fica ali, subalternizada, e muitas vezes com fraudes, né, tão grotescas, que o Tribunal Superior Eleitoral sumulou, não é, como é que isso se processa e como a Justiça Eleitoral deve se nortear para coibir essas fraudes. Então, assim, é desestimulante. Agora, é lógico que a gente não vai se quedar. Não é? Algumas podem refluir nesse momento, mas eu acho que é um caminho sem volta, tem que ser um caminho sem volta, e temos que persistir. Viu? Mas é muito ruim que isso ainda aconteça. Passar a palavra para o nosso querido Rafael Favetti, também, para, eventualmente, fazer suas considerações e encaminhar alguma pergunta, algum outro ponto aí, em relação à fala da ministra. Bom dia. Muito obrigado, ministra Vera Lúcia, por estar aqui com a gente. É bastante importante para a ABRIG, na nossa atividade, que é do dia a dia daquela política que comentastes, que não é só do voto, na verdade, acho que a maioria aqui trabalha muito com essa, mas em época de eleição, mesmo nós, que trabalhamos o dia a dia da política, da feitura de normas, etc., somos engolidos para as eleições. Acho que todos os clientes aqui, quando te ligam de manhã, querem saber como é que está, a pesquisa, essa coisa toda, a gente é engolido para essa atividade. Achei interessantíssimo quando a senhora colocou sobre a importância que tomou São Paulo. Eu acho que esconde por trás, na verdade, São Paulo está escondendo por trás uma outra briga, né, que é a briga, talvez, das novas comunicações, das novas mídias, e talvez isso esteja tomando esse ponto todo. Eu queria retomar essa sua última colocação, que, especialmente sobre mulheres, que, na verdade, nós já temos, de certa forma, uma certa resposta social do voto feminino, que a gente chama do voto da economia do carinho, quem trabalha com esse assunto conhece bastante, né, da economia do carinho, que ele já responde isso em algumas eleições. Parece que, nas últimas eleições nacionais, você teve a resposta da economia do carinho na urna. Okay? Então, a gente já tem uma certa resposta das mulheres, mesmo não tendo a direção dos partidos, elas já estão respondendo nas urnas. Paralelamente a isso, o CNJ passou uma determinação, que foi uma briga ferrenha nas associações de magistratura, mas passou uma situação da obrigatoriedade de, nas listas por merecimento, ter
uma lista só de mulheres e a outra lista livre. Isso para quê? Para que, com o tempo, os tribunais de justiça sejam compostos com mais paridade. A partir do momento que se atingir a paridade em todo o país, se repensa a regra, como é uma regra normal desse tipo de assunto. O TJ do Pará, por exemplo, tem 57% de mulheres. E o TJ do Pará falou assim, o que eu faço? O que o CNJ respondeu? Não sei ainda, mas a regra vale para o Brasil inteiro e depois eu vejo a sua situação em específico. A senhora trouxe da dificuldade da composição das listas das chapas por mulheres, usando até fraude. Minha questão é, será que há um caminho natural de que as instituições brasileiras também exijam que os cargos diretivos dos partidos, porque a obrigatoriedade é para a formação da chapa, mas não na direção do partido, né? E a formação dos partidos ela está ainda com, né, o homem tradicional, o Marlboro Man, né, aquele que vai e faz tudo sozinho e consegue ser o dono do partido. Então, a pergunta é, me parece que tem um caminho institucional. Aqui não é uma questão de escolha pessoal, não é uma prelazia ideológica, não. Mas me parece que tem um caminho institucional para um dia, né, o poder normativo do TSE, que ele tem um poder normativo, como tem o CNJ para os tribunais de justiça. Talvez o TSE também tenha para os partidos, né, de chegar e dizer assim, olha, cargos diretivos de partidos têm que ter uma composição mista mínima, né, e, senão, cai a direção do partido. Você acha que a gente está caminhando para isso ou não? Ou ainda vigora uma outra premissa, que é uma premissa válida também, de que partidos são livres, né? Só para relembrar, no Código Civil, o partido político está lá, ele é uma pessoa jurídica, e a premissa maior dos partidos políticos, tal qual as entidades religiosas, que foi criada até pelo Moreira Alves, ele dizia que uma paróquia, que era uma PJ, tinha que ter conselho administrativo, conselho fiscal, conselho não sei o quê, e resolveram colocar no Código Civil a liberdade, né? Quer dizer, a premissa da liberdade para você criar associação religiosa, tal qual os partidos políticos. Ou essa outra premissa. Não, o partido político que se autodetermine, né? Queria escutar um pouco disso, sobre essa projeção de futuro, não é nada de agora. Muito obrigado. Bom, eu quero só dar uma pincelada, porque a querida Nildete sabe que eu gosto de bater muito na questão da OAB, porque o CNJ, aliás, assim, o Poder Judiciário brasileiro, registre-se, está na dianteira, na vanguarda das políticas de inclusão, tanto de mulheres quanto de política para a inclusão racial na sua estrutura. Entendeu? E a Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a advocacia é a ponta mais atrasada dentro do sistema de justiça. É a ponta mais atrasada. Então, por exemplo, se a gente pensar as listas do 5º Constitucional, e a gente tem, para a questão racial na OAB, um percentual de 30%. Tem paridade de gênero e 30% para negros e negras. Só que é 30%. Então, é muito cômodo, você faz os 30% na suplência, né, na composição da chapa. E nenhuma responsabilidade na composição das listas, né, para o 5º Constitucional da Advocacia. Mas, enfim, vindo para a nossa representação política, essa é uma questão bem delicada, porque, constitucionalmente, os partidos se constituem de maneira livre e autônoma. E essa autonomia organizativa dos partidos políticos é compreendida como, não é porque é um dever constitucional, é uma garantia constitucional, como impeditivo de que, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral possa administrativamente normatizar a organização interna de cada partido para que assegure, por exemplo, um percentual de mulheres na direção dos partidos. Eu sei de... não sei nem se essa norma ainda existe, mas há muitos anos o Partido dos Trabalhadores chegou a instituir uma resolução que levava a participação de mulheres nas instâncias partidárias todas, mas aí o que acontecia?
você ia para as convenções, para aqueles encontros, de durar um final de semana inteiro, e aí você não tinha nenhuma estrutura logística para as mulheres que normalmente, né, têm, dentro da economia do carinho, do cuidado, o dever ainda, não é, para com os filhos. E aí fica entre o cuidar do filho e o participar ali daquela articulação, daquele conchavozinho, daquela negociação de última hora. Enfim, acho que essa norma não existe, embora o partido seja presidido por uma mulher, nacionalmente presidido por uma mulher, mas isso não se reproduz nas instâncias, né? Não sei com exatidão, mas tenho certeza de que não temos... isso não se consolidou. Mas, então, assim, o Tribunal Superior Eleitoral entende não ter essa competência dentro do seu poder normativo, mas para uma resolução dessa natureza. E aí, exatamente, pela leitura de que o dispositivo constitucional da autonomia partidária não permite que a Justiça Eleitoral normatize sobre isso. Mas seria muito importante, né, que a gente tivesse essa organização, esse funcionamento do dia a dia do partido político, porque é lógico que, quando chega na hora da elaboração da lista, e a gente tem um processo eleitoral com listas abertas, né, a gente não tem a lista fechada, e a gente não tem nenhuma garantia também do resultado. Quer dizer, você não obriga o partido a eleger. E mesmo assim, né? A gente não tem conseguido fazer cumprir. Então, essa é ainda uma luta muito árdua, né, a ser travada. Obrigado, ministra. Eu vou abrir agora um espaço aqui, e aí peço à ministra que, por favor, fique à vontade para delimitar o seu tempo ainda disponível, mas para a plateia, né, para os nossos convidados, se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração que gostaria de encaminhar. Por favor, só um minutinho, já vamos chegar. Tá. Bom dia, Castro, mais uma vez. Cumprimento a você, a oportunidade da gente estar aqui. Cumprimento a ministra, muito grato. Vossa Excelência trouxe aqui uma série de reflexões. E, bom, eu, Marcelo Almeida, eu sou da Associação Brasileira das Empresas de Software, e a pergunta que eu quero fazer a Vossa Excelência é sobre cidadania digital. Me parece que esse é um conceito com que a gente acaba tendo que conviver contemporaneamente, e isso fica mais evidente quando estamos tratando de processos eleitorais. Aliás, o voto é uma das expressões da cidadania, a razão pela qual isso também toma uma importância muito grande. E, nesse contexto, eu estava até conversando com um colega, a gente está muito acostumado a fazer defesas da democracia. E talvez a gente tenha que pensar em proatividade democrática. E me parece que utilizar os mecanismos de inteligências digitais, de uma maneira geral, inclusive as plataformas, pode ser um grande instrumento para que a gente possa diminuir mazelas com as quais a gente vem convivendo historicamente. E queria ouvir um pouco, portanto, a reflexão de Vossa Excelência nesse sentido, de conseguirmos estabelecer, não sei se no âmbito do TSE, na construção de políticas públicas dentro do Congresso Nacional, para que, ao invés da gente passar a fazer defesas da democracia, e eu acho que temos que fazer, sempre temos que defender a democracia, a gente também possa olhar a possibilidade de promovermos democracias nesse novo cenário de cidadania digital. Bom, talvez essa seja assim, uma daquelas perguntas para a resposta de mais de 1 milhão, não é? Porque, primeiro, eu te confesso assim, eu acho que a gente é um povo brasileiro, e hoje a gente, infelizmente, acompanha que não é uma exclusividade nossa, mas, enfim, eu acho que a gente tem experimentado uma quadra de um certo déficit democrático
como um valor absoluto. Eu tenho dito que nós, brasileiros, temos, talvez, pouco apego à democracia. A gente tem uma história, não é, que é marcada pelo autoritarismo mais bestial. Né? Quer dizer, o Brasil passou quase 400 anos praticando a escravização humana. Então, a gente é intrinsecamente, obrigatoriamente, um povo autoritário por excelência. O problema é que, nas interseções entre maior ou menor período de autoritarismo institucionalizado, a exemplo do último grande período da ditadura cívico-militar de 64, o que a gente vem desenvolvendo como cultura democrática. Porque eu só posso pensar nessa cidadania digital na expressão de uma cultura democrática se eu tiver humanisticamente este valor democrático. Entendeu? Então, eu acho que este novelinho é que a gente ainda não conseguiu desatar, destrinchar, e a gente continua sendo um povo pouco avesso à democratização da democracia. Quer dizer, a gente convive pacificamente com níveis odiosos de exclusão, e não é de uma exclusão digital, é de uma exclusão de um mínimo de acesso ao que se possa falar de dignidade humana. Quer dizer, os níveis de miséria de fome que a gente opera são muito elevados, são muito cruéis e perversos. A gente que mora em Brasília, e aqui tem algumas pessoas que não moram aqui, e o doutor Paulo sabe muito bem disso, que a gente se ofende quando alguém diz que Brasília é a ilha da fantasia. Mas a gente sabe que a gente vive uma ilha da fantasia. Eu não quero aqui fazer nenhuma espécie de desafio, até porque eu também não conheço, mas, por exemplo, Brasília tem hoje níveis de miserabilidade em que a cidade estrutural, que a gente bem conhece, era, para nós, o limite da exclusão. A cidade estrutural, hoje, digamos assim, um espaço quase que de classe média baixa, quando você relaciona com as condições de vida da Santa Luzia, que é dentro do sol nascente. Então, aí a gente não pode negar que a gente representa um povo que vive uma ilha da fantasia. Quer dizer, como é que a gente se democratiza? Como é que a gente desenvolve uma cultura democrática em que a cidadania digital venha naturalmente e ela ocorra, sabe assim, não é para tudo e todos, mas, por exemplo, o celular. Hoje, o Brasil é um dos países do mundo que mais detém celular. O uso do WhatsApp, quer dizer, mesmo as pessoas de pouquíssima leitura usam o áudio do WhatsApp. Não é? Quer dizer, agora, como é que a gente não permite, e aí não por uma lei tão somente, como é que a gente não permite, porque não tem espaço para fluir, por exemplo, a veiculação de violência de gênero, a veiculação do racismo, a veiculação da pedofilia. Quer dizer, por isso que eu digo assim, os pressupostos para esse exercício, eles passam hoje, não é, pelo bom uso dessas ferramentas, na medida em que você alarga o alcance desses saberes, mas com a garantia desses conteúdos. E não será jamais nenhuma espécie de censura você estabelecer que você não possa fazer a veiculação de uma propaganda, de uma propagação do racismo, da homofobia, ou do machismo e da violência contra a mulher. Entendeu? Mas, assim, é esse o grande nó que a gente precisa desatar. Bom dia a todas e a todos. É um prazer, ministra Vera, estar aqui te ouvindo mais uma vez, meu carinho. Cumprimento a todos os presentes na pessoa da pessoa Vera. E eu gostaria de refletir um pouco sobre a perspectiva da participação feminina, né? Nós temos hoje a Câmara de Deputados mais desigual em gênero da América Latina. E a gente tem uma norma que nos assegura
a participação de 30% nas candidaturas das mulheres. Embora a gente tenha observado que, eleição após eleição, os partidos descumprem, e depois esses mesmos homens brancos que descumprem essa norma vão para o Congresso e criam uma anistia para absolvê-los, né, daquela prática que é tão nefasta para a sociedade, não somente para as mulheres, porque, de fato, não existe democracia plena sem a participação feminina. Agora, eu gostaria de, né, indagar a ministra no sentido de que alguns países, inclusive da América do Sul, instituíram não só cotas de participação na eleição, mas cota de cadeiras. Obrigatoriamente, nós estaríamos sentadas nas cadeiras. Então, talvez esse instrumento fosse uma forma de tentar nos igualar nessa participação, que é tão importante e que é tão fundamental, que é necessária e que é um direito nosso, porque nós somos mais de 50% da população brasileira. Gostaria que a senhora refletisse um pouco sobre isso e nos dissesse qual o seu posicionamento. Obrigada. Obrigada, amiga querida Nildete, por trazer essa provocação, que remete um pouco também ao comentário, provocação do Favete. Não é? Acho que, se avançarmos para a fixação de cadeiras, né, e não apenas da participação no processo, a gente faria uma virada nesse jogo, indiscutivelmente. Mas qual é o cenário político que a gente visualiza, e vocês que são especialistas, né, dessa relação de acompanhamento do nosso Congresso, vocês visualizam uma composição congressual que nos garanta uma lei que estabeleça, por exemplo, que os partidos devam, né, defina ali balizas para que os partidos se organizem obrigatoriamente, assegurando a participação das mulheres nas instâncias partidárias, e, mais do que isso, que as suas listas estejam compostas, as suas nominatas estejam compostas de modo a garantir, e que as eleições resultem na eleição de mulheres que comece com um percentual, como na Lei 9.504, né, com um percentual de 30%, né, como iniciamos, né, a nossa primeira política de gênero, né, para as mulheres na vida político-partidária foi dos 30%, né, nas eleições. Agora, é exatamente isso. Eu, hoje, não tenho uma leitura de conjuntura que me leve a pensar que o Congresso brasileiro possa construir uma lei inclusiva, não é, desse porte. Mas, quem sabe, né, 2026 a gente faça um Congresso Nacional mais comprometido com essa pauta, com essas agendas, e, não é, para a próxima legislatura nacional a gente começa a construir para essas jovens que estão aqui hoje, não é, dialogando também conosco, um desenho de um futuro mais inclusivo, mais participativo e, consequentemente, mais democrático. Muito obrigado, presidente Jean Castro. Vera Lúcia Santana Araújo é minha amiga democraticamente há pelo menos 40 anos. Os meus 40 anos, ela talvez só uns 10 anos. Mas o meu depoimento com relação à ministra é que é efetivamente uma democrata. Nós, eu e ela, travamos dentro da OAB e fora da OAB alguns momentos difíceis, eu numa posição de opositor às ideias de Vera Lúcia, e ela
opositor à minha posição, e nós sempre chegamos a um ponto bom para a democratização das conversas que a gente hoje não vê. Aqui, neste ambiente, a gente nota aquele momento em que as pessoas, o racismo é presente, é claro, é evidente. Em qualquer ambiente que se vá hoje, é o momento em que a gente vê que, num país miscigenado, nós, de origem da negritude, temos, sim, sofrido essa violência. E aí junta com essa moça a mulher. Sempre. Não conheço, eu me permito, se a senhora admitir, é só um sorriso de eu falar como é que... Nós a chamamos, todos nós, do presidente da República ao mais simples funcionário, de Verinha. Olha que importância que tem essa mulher. E aí veio a minha questão. Você falou sol nascente, pôr do sol, Santa Luzia, então, que eu conheço, como você conhece. Ali a gente vê, aqui dentro do Distrito Federal, a gente vê a desigualdade, a tragédia da desigualdade. E lá, nesse lugar, há umas 2 ou 3 eleições, conheci a presidente do Partido das Mulheres. Olha aqui. E o candidato a governador era um homem. E eu falei com a presidente: pai, presidente, como é que a senhora coloca um homem com essa luta tão intensa que a senhora diz que está fazendo? É que a gente não consegue, porque a mulher tem muita obrigação de casa, de trabalho, de tal. Eu falei, tá bem. Então, se não for enfrentado essa questão pelas mulheres, especialmente, que é a dona do mundo, né? Uma mulher me trouxe ao mundo. Então, é preciso que nós, homens, ajudemos essa missão de colocar as mulheres no lugar de importância no país. Muito obrigado, Vera. Como a ministra está com outro compromisso na sequência, eu vou passar, então, só para a imprensa, saber se o pessoal da imprensa gostaria de encaminhar alguma pergunta, alguma questão, e aí a gente parte para o encerramento, tá? Ministra, tudo bem? Meu nome é Eduardo Guiroto, eu sou responsável pela cobertura de economia digital no Jota. Eu queria fazer uma referência à primeira fala que a senhora trouxe sobre a eleição de São Paulo. A gente estava, no começo do processo eleitoral, muito atento à questão da inteligência artificial e, de certa forma, a gente acabou surpreendido com esse ponto de monetização de cortes, né? Uma disputa ali, um campeonato de seguidores para conseguir fazer cortes e divulgar esses cortes eleitorais. E a gente já ouviu muito da questão da parte do TSE que a eleição mais importante para a gente não seria a de 2026, mas sim a de 2024, para a corte, no caso. Porque seria a eleição de 2024 que balizaria muitas das medidas que vão ser adotadas em 2026. Eu sei que é difícil de falar do caso concreto, porque imagino que o TSE eventualmente até tenha que se debruçar sobre ele, mas, na medida do possível, eu queria ouvir sua opinião em relação a essa medida específica, né, e como isso está sendo tratado por vocês e como que as plataformas podem contribuir também para evitar esse tipo de infração ou suposta infração ao regramento eleitoral. É muito importante essa indagação que você traz, porque, bom, primeiro, do ponto de vista do TSE, nós não somos, o Tribunal Superior Eleitoral não é instância originária para as eleições municipais. Então, em tese,
o TSE somente vai se colocar, só vai apreciar qualquer questão jurisdicional decorrente das eleições municipais quando algum recurso, não é, bater à porta, não é que não bate mais a porta, não é? Era antigamente bater na porta do tribunal para dar entrada no recurso. Mas, enfim, quando o nosso sistema eletrônico trouxer algum recurso. Então, qualquer coisa fora disso é raciocinar sobre hipótese. Bem, objetivamente, sobre essa realidade nova que já está posta e veio, não é, ou pelo menos de maneira muito contundente, por São Paulo, o debate, do ponto de vista da norma eleitoral e aí do equilíbrio da disputa eleitoral, é o quanto isso representa um uso abusivo dos meios de comunicação e ou do poder econômico. Então, quer dizer, quando você monetiza uma mídia, uma ferramenta, e monetiza financeiramente, economicamente, como é da regularidade do funcionamento das próprias plataformas. Quando essa monetização se torna um capital político, qual é a interferência e qual é a mediação da justiça, inclusive, de modo que esta monetização, já capitalizada previamente, não se transfigure num desequilíbrio, ou seja, num abuso do poder econômico e ou dos meios de comunicação. Porque se você tem, para os meios de comunicação clássicos, aquelas regras do afastamento, se você tem um programa, você se afasta, não é, com uma antecedência X, então você tem dos rádios, da TV. Como é que você ajusta para esta realidade e como é que você não permite que isso desequilibre? Só para concluir como exemplo um pouco, em 2022, houve uma representação contra um pré-candidato à presidência da República, porque, num evento patrocinado, ele iria apresentar suas futuras plataformas de campanha num debate fechado, digamos, como um evento dessa natureza. E ele, como pré-candidato, iria apresentar sua plataforma de campanha, suas propostas, se presidente eleito for. Um partido político entrou com uma representação por abuso do poder econômico, porque aquele evento foi compreendido como uma burla à captação de recursos para o financiamento da campanha, de vez que aquele pré-candidato estava sendo pago com valores muito fora do padrão de mercado para falar, você paga para eu falar da minha plataforma de campanha, não é? Tá. Então, imagina, isso em 2022, e olha, temos somente, né, 2 anos das eleições, menos de 2 completos. E aí você tem hoje os cortes, né, que eu só ouvi falar dessa figura agora nesse processo, né? Eu não conhecia esse novo trabalhador deste mercado, não é? Então, como é que esta monetização que você tem de maneira regular, como essa monetização se transforma num capital político apto a desequilibrar o processo? Então, a eficácia do nosso instrumental jurídico eleitoral é exatamente para, compreendendo que estas ferramentas elas ganham, sim, a forma de um novo modo de você praticar o abuso do poder econômico e ou dos meios de comunicação que antes a gente tinha daquele jeito. Você não pode mais ter o seu programa, tem que sair da televisão, tem que sair do rádio, você não pode usar o seu jornal para botar a propaganda, você não pode ocupar a meia página do jornal. Então, eu acho que assim a gente tem instrumental jurídico para compreender, ler, aplicar e coibir qualquer abuso que realmente desequilibre. Olá, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, ministra. Me chamo Aline, sou da Jovem Pan. Ministra, eu gostaria de saber se o TSE tem continuado o monitoramento de eleições internacionais com uso de inteligência artificial. Eu vi há um tempo que alguns servidores estavam estudando outras eleições, outros modelos, e para se preparar aqui para as eleições no Brasil, as eleições municipais, e eu gostaria de saber se esse monitoramento tem continuado e como tem funcionado isso. E, se possível, fazer uma segunda pergunta também, que no caso é sobre a participação feminina na política. Eu vi que a legislação em vigor de 1995 assegura o tempo do partido para propaganda partidária e 30% desse tempo é destinado à participação feminina. O TRE do Espírito Santo não utilizou de forma... Na verdade, um partido do TRE do Espírito Santo não utilizou de forma responsável esse limite de tempo para uma participação feminina no tribunal de lá. O TSE identificou isso e trouxe para debate. Gostaria de saber como que está esse monitoramento também da participação feminina nessas eleições municipais, o que vocês têm identificado e como que está funcionando todo esse trâmite. Bom, logo assim nas minhas primeiras considerações aqui, eu tinha colocado justamente sobre a qualidade que é a estrutura do nosso judiciário eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral e mesmo muitos regionais são permanentemente articulados com tudo que você tem no ambiente internacional e o que pode ou não espelhar aqui. E como, na verdade, o Brasil é um país de ponta, não é, neste processo, nós acho que temos muito mais capacidade de exportar que exatamente de importar. Não é? Então, os normativos, não é, foram estabelecidos com a participação de todas as forças interessadas, não é, por meio daquelas audiências públicas, então não tem o que inovar. E o monitoramento é um monitoramento que se aperfeiçoa com a utilização de todas as ferramentas tecnológicas disponibilizadas. Então, assim, não tem nada de, digamos, extraordinário, não é? É do cotidiano, do funcionamento, porque naquela história de que a gente pensa que a política só se exercita no ano da eleição, a gente pensa que o tribunal, que a justiça eleitoral, somente trabalha no ano da eleição. E, ao contrário, para a gente chegar com a capacidade exemplar que é num país com este tamanho, com a complexidade para muitos deslocamentos, e de você estabelecer de maneira tão plena uma eleição aqui, é porque entre uma eleição e outra não há folga, não há descanso. Então, isso tudo é assim, é um pouco que liga ao automático e segue. Você tem um quadro de pessoal extremamente qualificado, então não tem inovação, sabe? Não tem uma caixinha de surpresa. O que você tem é, efetivamente, uma estrutura sólida, robusta, qualificada e vigilante, 24 horas por dia. Não tem... ninguém foi pego de surpresa ali. Há um monitoramento permanente de tudo. Na questão da participação das mulheres, é isso. A Justiça Eleitoral não pode impor. A lei, sim, que o Congresso Nacional é quem redige, é a lei quem estabelece os 30% das mulheres e com o percentual da participação na propaganda, teria, em tese, não é, os recursos, mas isso tem sempre aquele jeitinho. E, no âmbito da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, aí, realmente, só quando os recursos processuais chegam é que são apreciados e punidos. E tanto vem sendo muito firmemente punidos que o tribunal editou uma súmula exatamente estabelecendo os parâmetros, as balizas que referenciarão a Justiça Eleitoral municipal, estadual, até que, eventualmente, chegue aqui no TSE, sobre o que constitui burla, fraude,
a cota de gênero para a representação política das mulheres. Mas isso também já está consolidado em norma, não tem uma inovação. Agora, este controle não é prévio, não é? Pelo menos jurisdicionalmente, não. É somente após as representações que a Justiça Eleitoral, então, incide na apreciação, julgamento e punição, como tem feito. Pessoal, considerando, então, o avançado da hora, estou preocupado já com a ministra, extremamente gentil, mas a gente não quer de forma alguma abusar, até para que tenhamos as próximas. Né? Senão você vai dizer, não, lá eu não volto, lá eu não consigo sair. Mas, enfim, eu vou fazer, então, agora o encerramento, né, até para que todos possam seguir as suas agendas. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e agradeço muitíssimo a sua presença, ministra. A senhora nos honra muito, nos deu hoje uma grande aula, né, da capacidade de luta da mulher brasileira, e, como disse bem a Noemi, da mulher preta, da mulher que luta pelo seu espaço e que dá exemplo e serve de exemplo para tantas outras mulheres. A senhora está fazendo história no país, como outras grandes mulheres da nossa história, e eu quero deixar isso devidamente registrado. Cito também o professor Márcio Coimbra, que é membro do Conselho Superior, que chegou agora, que também passar aqui para nos prestigiar. Né, Márcio? Obrigado. E, ministra, por fim, eu faço, já vou deixar aqui o convite, depois nós vamos encaminhar oficialmente o convite. A Briga esse ano está completando 18 anos, completou 18 anos. E é uma entidade jovem, mas que já tem aí também uma trajetória de luta e de busca constante pela profissionalização dos seus associados, né? Não só dos seus associados, mas a Briga tem hoje vários cursos, inclusive o professor Eduardo Faye, que está aqui, que é um dos nossos vice-presidentes, também responsáveis por essa área da formação, né, dos cursos de formação. A gente fechou uma parceria recente com o IDP e começou essa semana, eu participei da abertura do nosso segundo curso de extensão, não é isso, Faye? Com 100 horas, não é isso? Com 100 horas, tá, pessoal? Tem senhoras e senhores. E, enfim, ministra, a gente vai ter agora, no dia 26 de novembro, em Brasília, um evento, que é o nosso evento anual, que é o Prêmio Marco Maciel, tá? Que busca aí trazer luz e dar espaço para a divulgação e a premiação dos cases que refletem toda essa trajetória da BRIG no mundo das relações institucionais governamentais. Então, a gente premia os melhores cases, as empresas escrevem seus cases, e aí nós temos 5 categorias esse ano, não é isso? Entre eles a categoria ESG, e, dentre outras, tanto da iniciativa privada quanto do setor público, e a gente tem assim um carinho muito especial, tanto que demos o nome de uma grande figura da República, né, uma figura que representa muito a ética e o bom desempenho, né, do papel do homem público no Brasil, que é o saudoso senador Marco Maciel. E contamos sempre com a presença da família dele, eles sempre estão lá com a gente. Então, fica desde já o convite feito à senhora. E o TSE também pode escrever cases. Depois eu vou querer que a senhora nos encaminhe algum contato da sua assessoria, de alguém com quem a gente possa conversar, e, de repente, nós tenhamos lá cases que possam vir também a participar dessa premiação, né, desse concurso. Tá bom? Mas, mais uma vez, então, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. E realmente foi uma honra ter a senhora aqui conosco. Não sei se a senhora quer dar um adeus final aqui. Então, a palavra é sua para fechar. Muito obrigado. Só para agradecer, de fato, muito honrada por esse diálogo. Espero ter outras oportunidades. Se eu receber o convite, eu venho para a entrega do prêmio. Eu conheci e convivi, não exatamente muito, mas, enfim, com o vice-presidente Marco Maciel. E, assim, eu acho que a gente tem espaços de diálogos muito profícuos. No Tribunal Superior Eleitoral, eu estou na vice-diretoria da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. O diretor é o ministro Cristiano Zanin. E a gente tem um ideário de que a escola dialogue com o conjunto da sociedade. Já estabelece diálogos com os partidos políticos, naturalmente, mas eu acho que é importante também alargar para que essa cultura democrática ela seja professada, não é, mais ampla e solidamente por todas as forças da sociedade. Então, quem sabe, adiante, a gente pode até pensar
algo comum que envolva uma articulação da EGE, não é, com a ABRIG. Eu acho que tem espaço institucional para isso, e, para mim, vai ser um prazer muito grande, né, de repente, inaugurar uma parceria dessa natureza com vocês. E agradeço muitíssimo. Eu só peço desculpa porque, exatamente, o ministro Benedito Gonçalves está tomando posse na Escola Nacional de Formação da Magistratura, ou seja, é o sistema das escolas do Poder Judiciário. Então, né, até por ser integrante da estrutura da EGE, é que preciso, então, né, fazer um pouco essa presença institucional. Mas muitíssimo obrigada pelo generoso convite de vocês. Favete, obrigadíssima demais. Um abraço.